Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Família 360 Saúde Integrada. Esse espaço onde falamos com carinho, com ciência e com propósito. É um prazer enorme ter-vos aqui. E hoje é o primeiro episódio com um convidado desde que o projeto nasceu, com muito amor no coração e que tem como missão levar informação, acolhimento e consciência a todas as famílias. E eu não podia estar mais feliz por começar com um tema tão relevante e com uma convidada tão querida. Vamos falar hoje sobre algo que nem sempre recebe a atenção que merece, mas podemos mudar completamente a forma como cuidamos da nossa saúde e da saúde da nossa família. Vamos falar hoje sobre as gengivas. Sim, as gengivas também falam. Elas contam história, mostram sinais, nos alertam, mas muitas vezes passam desapercebidas no meio de tudo que é associado à boca. E hoje vamos dar voz a elas, as gengivas, e entender o que elas nos dizem sobre o corpo, sobre a prevenção e sobre o bem-estar da nossa família. Para essa conversa tão necessária, tenho comigo uma convidada muito especial. Uma profissional incrível que admiro profundamente e que também faz parte da nossa clínica, a doutora Fátima Rezende. Ela é médica dentista especialista em periodontologia. Fátima, seja muito bem-vinda. Que honra ter-vos aqui conosco no nosso primeiro episódio de partilha e muita conexão. Sabe, Fátima, quando decidimos trazer esse tema aqui como primeiro episódio, foi uma razão muito clara. As gengivas ainda são um território muito silencioso para muita gente. As pessoas lembram-se das cáries, lembram-se dos dentes tortos, lembram dos aparelhos, mas esquecem das gengivas. E a gengiva é mesmo isso, o alicerce de tudo, não é, Fátima? É mesmo. E quem nunca ouviu falar que a saúde começa pela boca? As gengivas são a parte mais sensível da nossa boca. E qualquer inflamação, qualquer coisa, a gente logo percebe-se pela gengiva. A gengiva tem que ter uma coloração rosa e um aspecto de casca de laranja. Quando a gente vê alguma alteração na superfície, na cor, significa que algo está errado, que há uma inflamação. Outra coisa também que temos que avaliar que a gengiva tem que seguir o formato dos dentes. Quando a gente vê que essa gengiva já está mais inchada, com uma forma diferente, nós temos que ter atenção. E avaliar também outros parâmetros, porque significa que há uma inflamação. Ah, muito bom. Então, sabe, Fátima, pensando agora aqui, estava lembrando de uma mãe que chegou aqui muito preocupada porque a filha dizia que não conseguia escovar os dentes porque doía. E achava que era birra, né? E não era. Na verdade, era uma gengiva muito inflamada, né? E aquilo mexeu muito comigo. Porque não ouvimos esses pequenos sinais, não é? Que ela vai nos dando. E estamos a dar, assim, um espaço para algo muito maior. E quantas vezes no dia a dia da clínica não vemos esses problemas, não é? Onde o corpo já está a nos avisar, mas ninguém escutou ainda. Não é, Fátima? Sim, certamente. Temos que ficar atento a esses sinais, como sangramento, vermelhidão, coloração, o aspecto da gengiva e a sua forma também. Né, Fátima? E esse cuidado, quando é feito com consciência, pode evitar muitas complicações, não é? Com certeza. O sorriso é o nosso cartão de visita. Quando vemos que o nosso sorriso não está como deveria ser, muitas vezes causa um pouco de baixa autoestima, o que leva a gente a ter pensamentos negativos, leva à tristeza, e isso também interfere na qualidade do sono. Além disso, também podemos ter problemas com a mastigação. E podemos ter até problemas sistêmicos, não é? Ligados a isso, problemas cardíacos, diabetes. Sim. E na gravidez, né? É por isso mesmo que eu acho que nesse episódio eu peço para vocês um convite aqui para vocês olharem para a gengiva com outro olhar e escutar aquilo que o corpo nos diz, mesmo em silêncio. Fátima, agora eu queria trazer aqui algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Aqui na clínica. As perguntas que ouvimos das famílias, aquelas dúvidas simples que muitas vezes
esconde preocupações profundas. E acredito que estar a ouvir esse episódio também já questionou sobre muitas dessas perguntas. Então, Fátima, as crianças também podem ter problemas das gengivas? Sim, claro que sim. Principalmente pela má escovagem e o acúmulo de placa bacteriana. Isso porque as crianças ainda não têm a destreza para poder fazer a escovagem de maneira adequada. E isso acaba propiciando inflamações na gengiva, que muitas vezes são vistas como birra. É um problema, não é? Sim. E isso vira uma bola de neve, né? Ô, Fátima, também tem aqui uma outra pergunta. Se dói, é mesmo preciso tratar? Sim. Às vezes, a dor é o último sintoma que nós temos. Primeiro começamos com uma inflamação, com uma alteração de cor, e a dor é o último sintoma. Então, quando já chega a dor, significa que já está uma inflamação mais avançada. Então, qualquer alteração na gengiva, tem logo que se procurar um especialista de periodontologia. É isso mesmo, procurar você, né? Olha, e tem aquela velha verdade, né? Prevenir é sempre mais leve, mais simples, menos dispendioso e muito mais eficaz do que tratar depois, né? Com certeza. Olha, também aqui, sangrar ao escovar é normal? Não, não é normal. Muitas pessoas já acham que quando a gengiva está a sangrar, tem-se que parar de higienizar aquela região. E é o contrário. Quando a gente tem um sangramento, a gente tem que higienizar mais, justamente para poder eliminar aquela inflamação. Sabe, eu costumo dizer aqui às mães, se está a ver sangue, o corpo está a dar um sinal, né? Que deveríamos escutar sempre. Sim. E quando ignoramos esse sinal, é como se desligássemos um alarme, né? Sim. Mais uma dúvida que o pessoal também tem aqui. A gengiva, quando ela retrai, quando ela diminui, tem como voltar? Não. Porém, nós temos que avaliar o grau de retração. Há muitas maneiras de controlar e estabilizar essa perda óssea. Há tratamentos periodontais associados com laser, tratamentos cirúrgicos associados com cirurgias para recobrimento radicular, entre outros. Mas isso deve ser avaliado por um periodontologista. É isso mesmo. Sabe que eu já acompanhei vários casos assim, e só às vezes com o ajuste da escovagem, com a orientação certa, faz toda a diferença, né? Mas é preciso agir cedo, né? Outra dúvida que o pessoal tem aqui, Fátima, é: doença na gengiva pode alterar o resto do corpo? Sim, pode sim. As pessoas não sabem, mas muitas doenças sistêmicas, como diabetes, leucemias, anemias, elas podem ter diagnóstico por um dentista. Inclusive, eu já diagnostiquei muitos pacientes diabéticos justamente pela alteração da inflamação da gengiva. É isso. Porque pacientes que vinham, faziam uma rotina de 6 em 6 meses, apresentavam as gengivas saudáveis e quando voltaram ao consultório, naquela consulta de rotina, voltaram se queixando de sangramento na gengiva, de pus, de dor, ou seja, alguma coisa que está errado. Eu sugeri que eles fizessem análises. Muitos ficaram um pouco incrédulos, porque tem que fazer análise se eu tenho um problema na boca. E aí depois veio a maior surpresa para os pacientes. Para mim não, porque eu já sabia. Todos eles estavam com diabetes. E iniciaram logo a medicação para poder regular o açúcar no sangue. Os primeiros sintomas começam pela boca, de muitas doenças. E as pessoas não sabem dessa importância, né? Sim. Por falar em diabéticos, a importância do diabético ter uma saúde periodontal, né? Uma saúde gengival, no caso aqui, é mesmo muito, muito importante, né, Fátima? As visitas regulares é importantíssimo, né? Sim. Uma vez que o paciente torna-se diabético, ele já sabe que ele tem que dar uma importância maior a questão de cicatrização, de cortes, de gengiva, que a gengiva dele sangra um pouco mais. Se a glicose dele está um pouco mais elevada, ele vai ter mais sangramento, vai ter mais inflamação. Os pacientes diabéticos, eles já têm um pouco desse cuidado, porque já foi passado por um dentista, então ele já sabe. Agora, os pacientes que não eram diabéticos e se tornaram da noite para o dia, né, na cabeça do paciente, sim, eles não têm noção dessa inter-relação. É verdade.
Sabe, é por isso que essa conversa é tão importante, né? Cuidar da boca é cuidar do corpo. Porque o corpo fala e muitas vezes pode começar por onde? Pela gengiva. Fátima, agora eu queria trazer um tema que me toca profundamente. Um tema que, para mim, representa um cuidado silencioso, mas cheio de significado, que é a saúde gengival durante a gravidez. Sabe, vejo muitas grávidas chegarem à clínica com um sangramento, um desconforto na gengiva, ela está inflamada, e acharem que isso é normal, que faz parte da gravidez, né? Mas não é bem assim, né? Me diga a sua opinião, Fátima, sobre isso. É verdade, o aumento dos hormônios da gravidez leva a grandes alterações na gengiva. Por quê? A gengiva é o tecido-alvo para esses hormônios. Então, muitas vezes, as mulheres que têm saúde periodontal, mesmo antes de engravidar, aquela gengiva que não sangra, quando elas ficam grávidas, desenvolvem uma gengivite, justamente pela alteração hormonal. Tudo fica mais intenso, né, Sim. durante esse período. Por isso que era super importante, né, a gente poder fazer o pré-natal dentário, né, como Para é grávidas. feito o pré-natal, né, durante a gravidez. Sim. Antes da gente engravidar, deveríamos de comunicar ao nosso médico dentista para podermos fazer essa prevenção, né? Mas podemos prevenir, certo, Fátima? Sim, podemos. Com consultas regulares, com uma atenção voltada, se a mulher deseja engravidar, voltada para as gengivas, principalmente, para fazer um controlo e verificar sempre essa saúde periodontal. E a gente sabe, né, que essa inflamação ela pode ter um impacto no corpo, inclusive no bebê, né? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? O que pode causar essa gengivite durante a gestação, Fátima? Sim, isso é de acordo com a alteração hormonal e os fatores inflamatórios do corpo da mãe acabam passando para o bebê, a fim de ocasionar também, se a mãe tem problemas de gengiva ou problemas de periodontite, tem uma carga inflamatória muito alta no organismo dela, isso pode induzir ao acontecimento de partos prematuros, nascimento de bebês de baixo peso. Exato, isso. E a gente tem tudo comprovação científica, né, Sim, Fátima? claro, muitos artigos que já estão Há muito tempo, né? bem Nos alertando, validados. bem Sim. validados mesmo. Sabe, eu vou partilhar uma coisa, porque aqui na clínica nós temos esse cuidado, né, nesse momento tão delicado. Porque nós criamos aqui o pré-natal dentário, onde a doutora Fátima é o nosso suporte aqui, que é uma avaliação feita com todo carinho, segurança e foco na prevenção. É simples, é suave, mas o impacto pode ser enorme. E é tão bonito pensar que, quando cuidamos da mãe, estamos a cuidar do bebê antes mesmo de termos ele aqui conosco, não é? Fátima, então assim, não é mesmo? O que você acha sobre do nosso pré-natal dentário aqui no consultório? Sim, nós temos que fazer uma avaliação periodontal da grávida ou suposta grávida. Temos que avaliar também como está a escovagem dela, porque muitas vezes as grávidas, as mulheres, acham que estão escovando o dente da melhor maneira possível e se deixar um pouquinho de placa bacteriana, com a alteração hormonal, aquilo ali é um boom. Então, justamente, tem que ter esse controle para poder avaliar como está a escovagem, qual é a escova que usa, o uso do fio dentário também, que é muito importante, para poder controlar a saúde das gengivas. Sabe, as grávidas, elas têm muito receio de vir ao dentista, né, nesse momento. E é tão importante, né, elas virem mesmo, elas fazerem isso, essa prevenção, né? É super seguro, não é, Fátima? Sim, claro, é super seguro. Até dá mais segurança ainda por a gente controlar todos esses parâmetros de saúde para a mãe e para o bebê. Muito obrigada. Olha, vai aqui então um recadinho. Se estás grávidas ou conhece alguém que está ou que deseja engravidar, partilhe essa mensagem, porque cuidar da gengiva da mãe é um ato de amor
que chega até o bebê. E amor também se mostra assim, em gestos muito simples, mas cheios de interação. Fátima, até aqui já trouxemos muita consciência sobre a saúde das gengivas, né? Mas agora vamos conversar sobre o cuidado do dia a dia. Sabe aquele cuidado real, possível, que cabe na rotina de cada família? Sem complicar, mas com presença. Porque muitas vezes as pessoas pensam que precisam de grandes mudanças, mas na verdade são gestos simples e repetitivos, não é? Com consciência que transformam tudo. Eu passo a palavra para você agora. Sim, a melhor técnica de escovagem é aquela que o paciente consegue remover toda a sujidade de todos os cantos do dente. Os movimentos têm que ser curtos, tem que ir em todos os cantos, movimentos repetitivos, para remover o máximo possível de placa bacteriana. E sempre uma coisa que as pessoas não sabem, escovar entre a gengiva e o dente, porque é ali onde se acumula a placa bacteriana que causa a inflamação da gengiva. A escova, ela limpa na parte de fora e na parte de dentro, mas é o fio dentário que limpa entre os dentes. Então é uma complementação. Nós temos que escovar os dentes e também usar o fio dentário. E para quem usa aparelho com brackets, também é aconselhado o uso de escovilhões para justamente auxiliar naquelas regiões onde tem os brackets entre os fios e o bracket. Também tem aqueles escovilhões que dá para a gente utilizar quem quem não consegue usar muito bem o fio dentário, né? Sim. O que você acha? Sim, isso é indicado mais para as crianças, porém há adultos que tenham dificuldade de usar o fio dentário, de enrolar o fio dentário nos dedos. Esse fio dentário que tem uma pega auxilia e começa a criar aquela intimidade do paciente com o fio dentário. E aí depois muitos acabam deixando de usar esse fio dentário com a pega e começam a usar o fio dentário simplesmente com o fio, mas é aquele primeiro momento. Fátima, eu vou fazer aqui uma pergunta que eu acho que tem muita gente aqui, ó, até vou fazer direto para vocês. Primeiro escova e depois usa o fio, ou primeiro usa o fio e depois escova? Primeiro usa o fio dentário e depois escova os dentes. Porque primeiro você tem que remover toda a sujidade entre os dentes, para aí depois você conseguir remover o resto que está mais acessível, mais fácil para limpar. Ok. No fio dentário, você deu como opção aquele outro fio dentário que parece uma fisgazinha, né? O que mais que você aconselha no nosso dia a dia para a gente ter uma saúde gengival de qualidade? Aconselho a escovar os dentes, se possível, 3 vezes ao dia, após o pequeno almoço, após o almoço e antes de dormir, porque muitas vezes as pessoas e as crianças escovam o dente depois do jantar, depois escovam os dentes, mas depois bate aquela fome, comem e aí já sujou tudo. Então, escovar o dente antes de dormir, porém, usar o fio dentário antes da escovagem e sempre escovar, além dos dentes, também a linha em que fica entre a gengiva e o dente. Muito bom. Fátima, o que a gente pode observar na nossa gengiva que vai nos dizendo, que nos dizem algo, assim, né? Observar quais são os cuidados que a gente deve observar todos os dias na nossa gengiva. Nós temos que nos atentar à coloração da gengiva. Se a gengiva está muito vermelha, a gengiva tem que ter uma coloração mais rosa, não tão escuro. Quando a gengiva já começa a ficar com vermelhidão, com um inchaço, com uma característica assim mais brilhante ou com sangramento, são sinais de que algo está errado. Muito bem. E na alimentação, tem alguma coisa que podemos fazer? Sim, uma alimentação equilibrada, com menos digestão de carboidratos, mais digestão de legumes, de fibras e verduras. Isso tudo, uma alimentação balanceada também contribui para a saúde da gengiva.
E quanto às visitas a nós, ao médico dentista, quando é que ela deve ser feita? De quanto em quanto tempo? As consultas de rotina devem ser feitas de 6 em 6 meses, que por mais que o paciente não apresente cáries, não apresente outros problemas, a destartarização, a limpeza tem que ser feita de 6 em 6 meses, porque é o que a gente consegue controlar mais ou menos aquela quantidade de inflamação para não chegar num nível muito elevado. Então, o ideal é de 6 em 6 meses. Muito bem. E o mais legal é que tudo isso cabe na nossa rotina, né? No nosso dia a dia. Na nossa vida corrida, no lanche da escola, na hora do banho, que muitas vezes podemos fazer essa higiene na criança, para as crianças, sim. Para os bebezinhos. E na hora de deitar, não podemos esquecer, não é? Esse cuidado que se ensina com exemplo e que se transmite com amor, não é? Cuidar da gengiva é mais do que um hábito. É uma forma de ensinar às crianças o valor do autocuidado, da atenção ao corpo, da prevenção com consciência. Fátima, sempre você diz isso aos pacientes, e o que você diz aos teus pacientes? No caso das crianças, o exemplo é tudo. Né? Quando a criança vê que nós temos esses hábitos de usar o fio dentário, da escovação, elas começam a querer fazer igual, que nós somos o exemplo, os adultos são um exemplo. Então, quando a gente introduz o hábito desde cedo, eles vão crescer e aquilo já faz parte da rotina, já é muito mais fácil. E para quem não tem um hábito, para quem não teve instrução, não teve esse acompanhamento, vamos já adquirir isso aos poucos. É claro que uma coisa que é muito engraçado que eu falo para as crianças é: eu esqueço de escovar o dente antes de dormir. Então, sabe o que você faz? Bota um bilhetinho no espelho na casa de banho. Bota um bilhetinho na porta da geladeira. Porque isso vai alterar os nossos hábitos e a gente vai conseguindo fazer uma nova rotina e criar hábitos saudáveis. Isso é importante também, essa escovação ser em família, não é? Sim, claro, sem dúvida. Mãe, pai, todo mundo junto. Para todo mundo ter um sorriso bonito e saudável. Sabe, Fátima, hoje falamos muito sobre gengivas. Mas, no fundo, esse episódio foi, na verdade, sobre um autocuidado e cuidar de quem amamos. Porque cuidar da saúde oral não é só escovar dentes, é olhar para o corpo como um todo, é ensinar as crianças que prevenção é amor. É perceber que a boca fala, mas as gengivas também falam, e falam de coisas muito profundas, da saúde, de bem-estar, de vínculo e de consciência. Fátima, muito obrigada por essa partilha tão rica, tão clara, tão humana. Foi mesmo especial ter-te aqui nesse primeiro episódio como nossa convidada. Fátima, uma última mensagem para quem está nos escutando. Sim. Então, o que eu falo também com os meus pacientes é o seguinte: eu, como médica dentista, não posso esquecer, não posso olhar somente para a boca e esquecer do corpo. Porque eu não posso simplesmente pegar a boca do paciente, tirar do corpo, tratar a boca, faço tudo e depois eu volto e encaixo como se fosse um Lego. Não. Então, a primeira consulta é sempre a mais importante. É onde você vai conhecer o paciente, vai ver os hábitos que ele tem, as doenças, o que já aconteceu na vida dele. E justamente vai verificar se, por exemplo, o paciente diabético, você já sabe que ele vai ter mais problemas de gengiva. Então, temos que ficar mais atento a esse paciente. Então, a primeira consulta é a mais importante. É onde a gente pega aquelas pecinhas e monta o nosso puzzle, para justamente a gente conseguir dar o melhor tratamento ao paciente. É isso mesmo. Muito obrigada. E se esse episódio fez sentido para ti, partilha com quem mais ama. Leva essa mensagem a outras famílias, porque prevenir também é amar. E claro, não deixe para depois. Marque a sua avaliação preventiva da sua família. E a tua saúde começa por ti. A cada episódio, a tua família mais saudável. Fátima, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom.